Mano, Diz-me. carreguei no start. Oh, desculpa. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Carreguei no Start, um novo projeto que vos trazemos aqui, um podcast sobre jogos, basicamente, sobre um bocadinho de tudo. Eu É isso. sou, como vocês já devem conhecer, quem aparece aí no canal. Comigo tenho o Rui, que vai ser o meu parceiro Partner in nesta crime. demanda. Exatamente. E basicamente, visto que hoje é o primeiro episódio, devíamos apresentar um bocadinho o projeto e também apresentar-nos a nós o que nos levou a fazer isto e o nosso background gaming, talvez. Sim. Podes começar tu, se quiseres. Bem, isto começou. As minhas primeiras memórias foi quando ia com o meu pai ao café e havia arcade machines com Neo Geo. Havia os adultos a jogar. Claro que eu não podia, né? Obviamente, porque era Metal Slug, obviamente, né? As tropas a morrerem de forma horrífica, né? Mas isso acho que foi a primeira memória que tive. Depois, a primeira consola foi a Sega Mega Drive. Tecnicamente não era minha, foi a tentativa do meu pai de tentar experimentar jogos, I guess. Não resultou, obviamente. Não deu para ele, ficou para ti. E tu? Sim, ok. Tinha Streets of Rage, que é tipo, ótimo para crianças também. Ótimo. Incrível. Yeah. E depois, rapidamente comecei a interessar-me, ou seja, comecei a pedir por mais. E o meu padrinho, que como sei lá, apoiava-me nestas minhas demandas, comprou-me uma Game Boy era com Link's Awakening. E eu não gostei. Uma eu não criança gostei. de 8 anos, muito confusa com o jogo de Zelda. Cheguei ao ponto em que disse ao meu padrinho: podes trocar? E olhando para trás, a minha evolução ao longo do tempo com os jogos foi devido a essa decisão. Porque depois o meu padrinho trocou por uma PlayStation com Fórmula 1 97. Bem. Jogasse. Ou seja, pensando bem, tipo, recusei Legend of Zelda, né? Para ir pela PlayStation e depois a partir daí foi sempre pela PlayStation. Ou seja, comecei a jogar jogos para a PlayStation, revistas da PlayStation e so on. E só mais recentemente é que comprei uma Wii e Switch e também comecei a entrar no PC. Mas foi basicamente isso. Foi assim que comecei a paixão pelos jogos, não é? Pelo gaming. Eu acho que, em geral, toda a gente tem essa memória coletiva, pessoal, da nossa geração, das arcade machines. E, lá está. Acho que a minha primeira introdução aos jogos também foi com aqueles CDs de emuladores da Neo Geo. Não sei se te lembras. Basicamente, era uma arcade machine em casa. Essa acho que foi das primeiras. Havia aquelas consolas também que se vendiam nas feiras populares, que eram tipo as Polystation. Tinha 101 jogos. Exatamente, não, era isso, né? Que era tipo tudo knock-off games da Nintendo, tipo Mario, Bomberman e etc. Então eras um privilegiado. Eu tinha uma Polystation e um computador com ecrã CRT que corria arcade games.
Depois também cheguei a ter uma Game Boy. Acho que tive uma Advance primeiro, não tive uma Color. Tenho perfeita memória de Pokémon Crystal. E depois... Então tu não começaste com o Red? Nem com... Não. Lembro-me bem do Crystal. E depois já apanhei o Fire Red. Na geração 3. Okay. E depois houve ali uma altura da minha vida em que havia muito online gaming, então não tenho grande... então havia muito online gaming naquela altura. Tive uma PSP, ou seja, também havia muito FIFA, também tinha PES, Pro Evolution, Soccer. Ali à altura do secundário foi muito isso. E só depois... depois, entretanto, tive uma Wii também, tal como estavas a dizer. Sempre fui mais Nintendo e não tenho grande passado de PlayStation. Nem de Xbox. Mas acho que Xbox ninguém tem em Portugal. Pois, é verdade. Acho que não é uma coisa muito comum. É uma cena muito mais americana, acho. E lá está. Só agora recentemente, não, pá. E quando entrei na universidade comecei a pegar em jogos que tinha passado. Exatamente. É basicamente isso. Em relação a tipos de jogo preferido, se começaste com Fórmula 1, se calhar o bichinho do driving game ficou. Eu não tenho nenhum. Não. Eu sou péssimo em driving Não ficou. É assim, foi na altura que me deslumbrou foram os gráficos. Isso, justo. mas depois a partir daí esquece, foi completamente fora, ou seja, driving games é só aqueles character racing, né? Ou Mario Kart ou sei lá, até Sonic Team Racing. Só uma coisa mais não convencional. Exatamente. Mas de menos simulador e mais... Sim, exatamente. Sim. Quem é que não passou pelo Need for Speed Underground, em que nós queríamos tornar os carros? Need for Speed Underground 2 é para mim até hoje o melhor jogo de corridas de todo o mundo. Não é simulador, né? Arcade. Né? E depois exatamente. Pões uns decals de fogo nos lados e tal. Exato. Isso o pessoal gostava. Mas eu de genres era... Eu de genres acho que com o tempo foi de action e adventure, ou seja, porque eu tinha PlayStation 1, por isso era Crash, e depois PlayStation 2 Jack and Dexter, ou seja, até Naughty Dog foi um bocado, foi com o meu crescimento até, Character Action Games, que é basicamente, sei lá, como é que é dizer, Devil May Cry, Bayonetta, gosto desse género, que é muito combo-focused, action games. Depois os RPGs, claro, action RPGs, turn-based, claro que tive a febre do Final Fantasy. Não? Final Fantasy. E mais recentemente, talvez, porque é algo, se calhar um género mais recente, são os Souls Games, né? O Soulsborne, como, da From Software, né? O Dark Souls, Demon Souls e... Sim, que acabaram por conquistar o seu nome como um género. Sim, e que popularizaram outra vez os jogos difíceis, que antes eram jogos difíceis, se calhar por design, na altura nos arcades, até começou um bocado esse conceito, para obrigar-te a meter moeda neste... E depois desapareceu um bocado. Também eram caros e convinha que rendessem. E lá está, e não podias ter jogos muito longos, por isso eles tinham que ser difíceis. Tinham que ser jogos difíceis. Para render. Tem 4 níveis, mas são os 4 níveis mais difíceis do mundo. Sim. Pronto, mas... E do teu lado, que é, também eu sei que és turn-based, RPGs também. RPGs, mas isso acabou por ficar, foi sempre. Não é? Foi sempre uma linha contínua, porque ainda hoje adoro RPGs e JRPGs. Quando era puto, lembro-me muito de jogar Age of Mythology e Age of Empires. Isso aqui é considerado um RTS? É RTS, sim. Posso dizer que sim. Os RPG, o FPS nunca entrei. Tenho algum background de MOBAs, um bocadinho mais online games, MMOs um pouco, mas também nunca fui muito. E beat 'em ups,
Beat'em ups, sim. E, Sim, embora os beat'em action ups, platformers. a evolução foi para character action games. Sim, Um posso dizer que bocado. sim. Embora agora como os beat'em ups, o Também não género podia está ser a só. dar um comeback também. Agora também Sim, estão-se a não juntar podiam, mais. eles também não podiam ser só tipo beat'em ups, vamos só passar de ecrã para ecrã porque não vai dar. Então vamos começar por puzzles. Foi o que fizeram com o God of War, né? Pronto, foi isso. Mas yeah, é basicamente isso. Mas sim, RPGs, JRPG sem dúvida. Quais são os teus jogos favoritos, assim? Assumes que esteja O meu RPGs jogo lá. favorito, o meu jogo favorito é o Chrono Trigger. Sem Chrono dúvida Trigger. Está aqui. Sim. Está aqui. Chrono Trigger. Depois mais para baixo vem tudo. Vem No Chrono entanto, Cross, depois. Chrono Cross não. Não, Chrono Cross não. Final Fantasy X. Em termos de jogos individuais, Final Fantasy X também está muito alto. Interessante. E, Porque o 10 é um bocado. Ou tu tipo, amas ou tu odeias, não é? exatamente. É. Eu gosto muito do 10 por causa de cenas de leveling, da Grid Sphere. Acho que é muito inovador e muito interessante. Ok. A Não história tenho não é muito má. conhecimento, mas. E se calhar o Pokémon Black, provavelmente. Que foi o primeiro que deu ali aquele salto para começar. Certo. A não ser sempre a mesma coisa. Mas em termos de séries, vá. Tipo, Sim. franchise. Sim, Franchise é Zelda, sem dúvida que é Zelda. Mais do que Pokémon até, sim. Eu ia É uma dizer coisa. que era Pokémon que eu conheço, mas também sim. Yeah. Mas Tipo, é o sim. teu ícone do Twitch. Não é? grande link. Derp link. Mas isso nós partilhamos, porque Zelda também de franchises é dos meus favoritos. Embora isso entusiasma porque tipo, ainda tenho muitos jogos para jogar, mas não joguei-os todos. Mas tenho, os que joguei realmente ficaram na memória, assim como Final Fantasy, também não joguei todos. Alguns saltei, foi um bocado por interesse, ou seja, o 7 não o remake, mas foi recentemente. O Depois original. joguei, sim, foi recentemente joguei. Depois joguei 9. E até os mais recentes joguei alguns. Sim, porque até que não tínhamos todas cá Exato. no mundo, Sim. nesta parte do mundo. Por exemplo, eu Eles quero começaram a voltar sair. para o 6, que agora há melhores formas de jogar o 6, né? Por exemplo. O 4 teve o remake para a DS, se não me engano. Pois, Para a PSP, aliás. E está muito mais fluido, não é? pois. Por isso é um pouco isso. E também Metal Gear Solid, também gosto. Foi aquela tal cena que acompanhou-me na PlayStation, né? Foi algo que PlayStation, foi exatamente. tipo a brand que meteu se calhar a PlayStation no mapa, ou um dos jogos que meteu a PlayStation no mapa. E um bocado nisso, pronto, claro que agora Dark Souls também e tudo o que basicamente Platinum Games faz. Ok. Por isso, mas nós até. Porque eu até pensei em nós, sim, pronto, damos bem, gostamos de jogos e tal, mas que não tínhamos Sim. os mesmos gostos. Até temos É algumas cenas em um comum. diagrama de Venn que se apanha tipo Tipo pai só 2 ou 3. só É dois só ou um bocadinho. três, É mas é verdade, é verdade. suficiente. É suficiente para. É verdade. Ok. Pronto. O que é que nós vamos tentar fazer todos os episódios que conseguirmos? Todos não. De 2 em 2. Vamos tentar falar sobre notícias, obviamente, também. Neste caso, visto que ainda estamos no início do ano, não é? Estamos no fim de janeiro. Para começar, vamos pegar em algumas notícias que achamos ser impactantes, digamos assim, do ano passado. Vamos comentar um pouco acerca delas, aliás. Sim. Por isso, Um passo-te recap. a bola, visto que tu foste o homem que
jornalista, digamos assim, que esteve a fazer trabalho de investigação. Pseudo-jornalista. Eu posso explicar o meu trabalho de investigação. Então, eu fui ao Reddit e vi pelas notícias que levaram mais cliques e fiz uma compilação. Foi isso. Foi esse o meu trabalho de investigação. Estás a revelar os teus segredos. Não podes revelar os teus segredos. Tipo, qual é o segredo dele? Ele vai ao Reddit. E foi um bocado nesse sentido. Que é mind-blowing para muita gente. Pois, capaz. Mas basicamente, pronto, a partir daí fiz uma filtragem dos jogos que poderiam ser interessantes para nós falar, as notícias que seriam interessantes para nós falar, e foi um pouco com essa base. Pronto, eu aqui, passando aqui nas notícias relevantes do ano 2022, pronto, começou aqui com uma entrevista. Claro que isto não vai estar por ordem cronológica, vai estar por ordem do que nós achamos que seria mais relevante falar. Exatamente. Mas pronto, na altura em que Steam Deck estava a começar a ganhar nome e que ia começar a ser lançado, Game Newell fez Game Newell, o deus, não é? Da Steam. O boss da Steam. O boss da Steam, não é? Numa entrevista diz que a Steam Deck fará com a indústria dos videojogos o mesmo que o iPhone fez com os telemóveis. Bem, pronto, quem não sabe, a Steam Deck é um PC de jogos portátil. É tipo uma Switch que corre jogos de PC. Exatamente. Assim. É uma PSP grande. E basicamente corre com Windows e tem o SteamOS associado também lá. E que basicamente é um PC portátil, não é nada se calhar revolucionário, porque já houve tentativas antes que se calhar não foram tão relevantes como uma Steam Deck, mas já foi feito antes. Mas basicamente é um PC de jogos portátil e que, pronto, e dependendo da capacidade de armazenamento aumenta o preço. Foi basicamente a coisa que é distingue é ter acesso à livraria da Steam, não é? Exclusivamente. Sim. Não é que as outras não pudessem ter também. Mas sim, e com um asterisco, mas iremos falar mais um bocadinho em frente. Sim. Pronto, basicamente, baseada nesta entrevista do Game Newell, achei interessante que nós falámos nisso, porque ambos temos uma Switch e ambos jogamos PC. Sim. E o que é que aqui a Steam Deck, como é que encaixaria na nossa realidade, e também o que é que nós achamos que poderia ser, o que é que pode ser, não digo o nicho, ou talvez o target da Steam Deck em termos de audiência. Não sei se tens algum interesse, conhecimento da Steam Deck? Eu neste caso, para mim não vale a pena, porque lá está, já fiz há pouco tempo o investimento de comprar um PC gaming, não acho. No entanto, estavas a falar do nicho, o que é que pode acontecer? Pessoas que são gamers de consola e que têm um PC de trabalho, um notebook, quer que seja, e que queiram talvez entrar no gaming no PC, mas não queiram fazer um investimento tão grande, porque um PC gaming não é barato, não é? E pode haver aí esse mercado, digamos assim. Lá está, no que ele diz em que a Steam Deck vai ser tão importante para o iPhone, para o mundo, para o mercado das consolas portáteis como o iPhone foi. Não interpreto que ele esteja a dizer que tipo, pronto, isto é a melhor cena de sempre, comprem, por favor, mas mais tipo, estamos aqui a mostrar que é possível isto existir e que isto também vai estar numa das vossas possibilidades de gaming. Quando que estiverem a pensar comprar alguma coisa entre uma PlayStation, uma Switch, uma Xbox, ponham a Steam Deck ao barulho, porque também vai entrar no mercado. Sim, eu acredito que tem competitividade, porque comparando com o preço, né, neste momento, a Switch está à volta de 300 euros, não é? Talvez, pronto, seja aqui uma competição em termos de relevância, não é? Ou seja... Também, mas podes comparar pelo preço, mas depois acabas por não poder comparar por causa de biblioteca de jogos.
porque a Sim, Nintendo sim, sim, tem. A exato. Nintendo safa-se no mercado por causa de todos os AAA, Sim, todos os franchises que os tem, não é? exclusives, sim. Sim, obviamente, sim. Eles têm essa vantagem. Mas falando em termos de preço, acho que a Steam Deck é competitiva, porque neste caso Sim, é a versão base de 64 GB é 419 euros. E até em termos de especificações, pronto, é um monstro, né? Um pequeno monstro, uhum. embora, depois vamos mais um bocadinho à frente, não corre tudo da library, de momento, mas é um pequeno monstro económico que é acessível a todos. Não sei qual é a autonomia dela, em termos de bateria. Pois, a autonomia Sabes por dela acaso? varia muito do jogo que estás a Dependendo do jogar. jogo? Sim. Ou seja, Ok. por exemplo, posso talvez, de uma forma geral, falar das características. É enorme, é tipo, é muito Pois. bulky. A Switch, pronto, estávamos a falar da PSP. A Switch, ao pé da Steam Deck, é uma PSP. Temos comparação. Yeah. Ou seja, isso A Switch basic, é grande, a pessoal. Switch é enorme. Yeah. A E, Switch é grande em comparação. A Switch é e para aí o dobro de uma é PSP. enorme, tem um ecrã enorme, é muito bulky. Pronto, porque eu não tive a oportunidade de mexer num, claro, mas dizem que os botões são, são acessíveis, não precisas ter Uhum. uma mão enorme para jogar. Tem trackpads, tem até aqueles botões traseiros do género da Xbox Elite, que tem aqueles botões Sim. traseiros, se Não quiseres sou... fazer mapping, meteres qualquer coisa lá, também podes. Um, e relativamente à bateria, varia muito, ou seja, tu se estiveres a jogar um indie game, vai-te durar muito mais, a diferença é muita mesmo, não é do género, sei lá, Sim. se jogares a Switch, talvez a diferença não seja abismal, não é? Entre jogares Não deve sei chegar. lá, Deve ser tipo 15, 30 minutos de diferença se puxares um bocadinho mais por ela, exatamente, assim. A autonomia acaba por ser geral. pelo que aqui são baseado nas reviews, a diferença é enorme, por exemplo, para AAAs, ou seja, se meteres aí o God of War a rolar, vai-te comer Uhum. muito da bateria. Vai-te comer a. Sim. E falando em jogos, outra coisa interessante, tu se fores à library da Steam, uh, através do Steam Deck, tem lá uma informação adicional que aparece com um símbolozinho e legenda que aparece como verified, playable, unsupported e unknown. Ou seja, a maior parte dos jogos, numa forma geral, ou estão playable ou verified. O verified é o top, ou seja, corre bem, Sim. não, não, Não vão ter não vão problemas de ter performance, problemas de basicamente. frames e afins. Playable, o próprio nome diz, é É tipo. playable. É. Poderá haver alguns hiccups ou qualquer coisa, né? Uns FPS drops, etc. Sim. E depois há os unsupported, como a Steam Library, ou seja, aceita muitos jogos, alguns deles poderão não Sim. ser suportados. E depois Faz há o sentido. unknown. Um developer está a fazer. Sim, Não está a pensar, eu se calhar vou fazer isto para a Steam Deck também. sim. Pois, Compreende-se. pronto. Talvez, se calhar, a tendência é também prepararem para o Sim. Steam Deck também. Não é? E depois o unknown que é realmente não sabemos, mano. É, É tipo, experimenta, olha. Se experimenta. não der, nós damos o Yeah, dinheiro de volta. sim. Por isso, pronto, basicamente tem aqui algum espaço para progressão, não é? Para melhoria. Sim, Talvez eu saiam acho versões. que lá está, como eu estava a dizer há bocado, acho que vai encontrar o seu nicho no mercado na situação que eu disse. Não sei, em termos de hardware, se já estará pronta para isso. Eu não sei como é que é em termos de overheating, de aquecimento. Eu não sei se tem um bom sistema de arrefecimento. Não sei como é.
Pois, A isso, longevidade também não sabemos ainda, não é? sim. Isso é algo acho que iremos Mas descobrir que, ao longo do eventualmente, tempo, não é? mas que é um passo na direção certa, Uhum. acho que sim. É uma, Competitividade faz sempre bem ao mercado. é uma alternativa. Eu estava a pensar no meu caso, se não existisse uma consola como a Switch, em que podia jogar docked e Sim, handheld, e se não tivesse um PC, comprava uma Steam Deck. Se não essas as lá está. condições. E, e tinha que ter a certeza que a Steam Deck era de alguma forma que estava num ponto bom para comprar. Ou Para seja, fazer esse eu investimento. acredito que ainda é muito cedo. Ou seja, irão Sim, sair umas versões com mais armazenamento, com mais acho, RAM, com um processador diferente, melhor. claro. Pronto. E acho que é essa a tendência. Eu acho, eu lembro-me que a PSP quando saiu também acho que saiu com alguns problemasitos. As Nomeadamente primeiras de leitura de versões. discos, se não me engano. Hum, E era mais larga, mais pesada. As baterias tinham imensos problemas, inchavam muito. pois. Pronto. Pois é, Uh, isso acho que é é a isso. evolução natural de tudo, não é? Uhum. As coisas vão se aperfeiçoando. Ou seja, Ok, de alguma forma, concorda-se com o que o Gabe Newell está a dizer? sim, é como te digo. Acho que lá está. Vai ter o seu nicho no mercado. Eles têm dinheiro para esbanjar e têm. Por isso, olha, É isso. É. O Half-Life já 3 vai investiram ter no que esperar, VR. não é? Pronto, exatamente. Já investiram no VR. Pronto, olha, vamos investir numa consola portátil, porque não? Sim, why not? Mas não é a Switch Killer, de maneira nenhuma, Não, não, como não. foi proclamado quando saiu, Não, não. não. Nem que lá está, não tem nada a ver. Eu não sei se foi programado dessa forma. Não sei. Mas, Não sei. obviamente, não. Acho que não é de toda Não. competição para a Switch. Enquanto eles estiverem pelos exclusivos, podem Exato. fazer o que quiserem, basicamente. E nós iremos comprar. Que os preços não vai baixar. Exato. Muito bem. Então, seguindo, com outra notícia que nós temos aqui compilada tem a ver com o governo dos Países Baixos baniu as loot boxes de jogos porque considera basicamente uma forma de gambling pronto, e de alguma forma algo que não é bom para os menores pronto, e partindo nesse sentido é algo que já não é algo novo, já foi banido na Bélgica, o Japão também tem uma espécie de banning um bocadinho diferente. Pronto, basicamente o argumento do governo local é que certos jogos são concebidos para manipular microtransações, não é? E as próprias loot boxes, como têm aquele drop rate, não é? Aquela percentagem de sair, é considerado como algo que é addicting, não é? Para os Sim. jogadores, e como é uma má Uma influência para espécie os de pequeno jovens, casino. exato, e como é uma má influência para os jovens, foi banido. Não sei se tu jogas League of Legends, por exemplo, mas Eu jogo League of Legends de vez em quando. Tem loot boxes? Tem, sim, mas é mais ou tudo menos puramente recentemente, cosmético. sim, Tem, mas é tudo puramente cosmético. No League of Legends não vais ter nada que sim, vais ser melhor porque compraste. Não ao contrário tipo do FIFA, por exemplo. É. Mas não tens por nenhuma exemplo. experiência assim de loot boxes em que tu achavas, pois, se eu não comprar aqui Se eu não umas. comprar, tenho. Jogo Grand Cross também. É mais gacha, pronto. Um gacha. Lá está. Um gacha permite-te chegar aqui sem pagares. Certo. Mas eu para chegar aqui sem pagar demoro 2 anos e meio. E depois vem um senhor e diz assim: É, Ah, não, mas eu tenho muito, muito dinheiro. pois, E demora pois.
Depois lá está, depende dos personagens, de como é que vão saindo, mas demora tipo E do 3 meses. plafond, não é? E do plafond. Pá, Se eu tiver plafond sim, para gastar. também não, porque tipo, só há certos personagens que só vão saindo de vez em quando, só rodam de 2 em 2 semanas, não podes sacar os. Pronto. Mas basicamente é isso. É, tipo, Certo. e tu estás aqui, tipo, se o jogo for bom o suficiente, porque normalmente esses jogos, esses que estás a falar, e os que têm loot boxes, normalmente são free to play, certo? Porque é um bocado estúpido teres que pagar pelo jogo e ainda teres microtransações. Isso eu nem vou comentar. FIFA. Pronto, isso eu não vou comentar. Lá está. Eles têm que fazer dinheiro de alguma maneira, não é? Genshin Impact, Grand Cross, Dragon Ball, Dokkan, acho eu. Pronto, tudo que seja um gacha. Vai ter que fazer dinheiro de alguma maneira. E então, aí, se o jogo for equilibrado, uma pessoa nem se importa. Pronto, tipo, o jogo é suficientemente interessante e lá está, se der possibilidades para jogar como um free-to-play. Agora, quando tens aqueles jogos pay-to-win, eu não vou conseguir acompanhar se não me puser aqui 2 salários. Certo. Como foi o Diablo Immortal. Por exemplo. Foi basicamente... Já lá vamos. Sim, saiu basicamente para isso. Mas em relação a esse tipo de loot boxes, se eles considerarem as loot boxes como gambling, só vai poder ser a partir dos 18, não é? Sim. Das duas uma. Ou consideram isso e só pode ser a partir dos 18, ou então têm que fazer uma legislação que os obriga a dar as rates para fora. Mas, pois, eu não sei, acho que é um bocadinho subjetivo, não é? Pois, acho que até dar a informação das redes talvez não seja relevante para... Sim, também é subjetivo, eles podem programar aquilo como quiserem. O que é que também pode acontecer obrigando a ser mais 18? Como é que tu vais verificar que quem está a fazer é mais 18? Verdade. No LoL, Coreia do Sul, na Coreia do Sul, tu para teres uma conta tens que associar ao teu número de segurança social. Para esses países pode ser a realidade, não é? Agora, seria a única maneira de tu te certificares mesmo. Sim. E ainda assim, pronto, acaba por ser um bocadinho subjetivo, não é? Sim. Tu, por exemplo, falaste do pay to win, mas, por exemplo, há casos que eu estou-me a lembrar, embora não jogue, mas todos sabemos da febre, não sei se continua a ser febre, do CSGO, das skins das armas, das skins serem raras, até ao ponto em que tu depois podes vender por um preço exorbitante. Sim, exorbitante, sim. Eu também não acompanho muito, mas vou assumir que isso continua a existir. Mas lá está, isso não te dá vantagem nenhuma. Sim. Tipo, fazes dinheiro com aquilo. Olha, lá está, é gambling. Aí é que acaba sendo mesmo gambling. Aí é mesmo gambling. Não é? Aí é literalmente gambling. Tu estás à espera que a slotzinha te deite dinheiro para fora. Só tem extra steps, porque tem que deitar para fora uma skin rara que tu depois vais eventualmente. Depois vais ter. Mas isso não implica, não impacta em nada o gameplay. Sim, se não impactar o nível de vício das pessoas. Ou seja, se não impactar, de alguma forma é aceitável, tem que ser de alguma forma o jogador informado do que é que ele está a ser feito, não é? O que é que ele realmente está a pagar. E poderá ser a solução até nesses países o que disseste da Coreia, né? Tens que associar. Sim, e mesmo até aí não será. Não é? Podes ir buscar o cartão da tua mãe à carteira dela e fazer uma conta nova. Por isso. Os miúdos, pois. Falando em dinheiro e roubar e gachas, Diablo Immortal. Vocês não têm um telemóvel? Porquê que estão assim tão... Meu Deus. Dia das mentiras, isto é... Não. No entanto, lá está. O jogo... Pronto, como eu estava a dizer, o jogo foi feito para
para a Blizzard recuperar o dinheiro todo que estava a perder, tudo que... Eles mudaram um bocado, não Todos os mudaram? seus... Bastante. É porque terem Tudo o que estava a Activision correr bem. antes. Pois. Activision. Peraí, agora. Pois, agora será diferente. Pois. E nós vamos falar disso. E agora ainda vai ser diferente, sim. Mas estava tipo a correr tudo tão bem à Blizzard. Não, lá também não vamos abusar também. Eles tinham os seus problemas, não é? Sim. Mas pá, eu presumo que o WoW continua a dar dinheiro. Não tanto, não é? E o Mas Classic também. Vou assumir que continua a dar. Sim, depois com a introdução do Classic. O StarCraft igual, provavelmente. Não vamos falar do Overwatch. Não falamos sobre Overwatch. Não. Mais, o que é que eles têm mais? O Hearthstone foi por aí abaixo. O Hearthstone foi por aí abaixo. Pois. O Hearthstone teve... Foi... Não é que haja competição. Tipo, o Runeterra não chega perto. Vou assumir. Mas... Continua a ser o jogo mais jogado, assim, do género? De cartas? Acredito que sim. Porque eu, por exemplo, eu sei... Lá está, é fácil de entrar. Estás a perceber? É um jogo mas, por exemplo... Agora já não tanto, não é? Porque cada vez tem mais expansões e pronto. Agora estou a dizer em termos de complicação de aprender a jogar. Sim. É o jogo que acaba por ser mais fácil, não é? Não vais jogar Magic assim. Tipo, apetece-me jogar Magic. Pois, sim. Pronto, espera aí, vou só tirar ali um curso superior e depois eu volto, está bem? Mesmo o Runeterra, apesar de ser mais fácil que o Magic, também acaba por prender ali um bocadinho mais de investimento. E o Hearthstone era isso, era aquela coisa, chegas, pronto, e é isto, são estas as mecânicas. Obviamente com o passar das seasons também tens que inovar, não é? E acho que também foi perdendo um bocadinho aí. O que é que eles têm mais? Acho que não tem mais nada. Me lembro. Mas nós víamos sempre a Blizzard como uma companhia darling, não é? O Heroes of the Storm. Também não falamos sobre o Heroes of the Storm. Desculpa. Agora um bocado que eu estava a dizer que a Blizzard é um bocado, antes era um bocado a darling da companhia de jogos, não é? Que tudo o que faziam tinha alguma qualidade. Mas isto basicamente, este Diablo Immortal, para mim, espelha o que se tornou nestes últimos tempos, não é? Um bocado esta mudança de paradigma. E sabes que isto foi vamos dizer, uma jogada de ir buscar dinheiro à China. Porque eles que é basicamente o mercado dos gachas está na China. Genshin, até o Grand Cross mesmo. Eu não sei se te lembras aqui, foi porque há 3 anos. Foi num Championship de Hearthstone que quem ganhou, tipo, ou era a camisola, ou era um cartaz que dizia Free Taiwan, já não me lembro. Acho que sim. E houve um backlash enorme porque a Blizzard tipo, foi lá tirá-lo e acho que tipo, até lhe retirou o prémio de jogo, se não me engano. Foi tipo, por favor, senhores chineses, continuem a chuchar na nossa teta porque nós precisamos de dinheirinho. E olha, foi o dinheiro tem que vir de algum lado, já não está a vida mais. E apesar dessas polémicas todas, não é? A informação que temos aqui nos primeiros 6 meses fez 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares. Apesar de estar cotado com 2.9, se não me engano, nas App Stores e Play Stores. Sabes que eu tive quase a instalar. Pronto. E acabou. É isso. Exato. Depois lembraste do senhor a dizer, então vocês não têm um telemóvel? E deixaste isso. Não, só para te dar um exemplo, que eu lembro-me de ler isto numa notícia. Houve um senhor que gastou tanto dinheiro para ser tipo top tier, sim, que quando ia para PVP não fazia matchmaking com ninguém porque ninguém estava ao nível dele. Basicamente ganhou o jogo. Tipo, you win. Congratulations. Podes dizer que sim. Mas tipo, qual é o nível de entretenimento dele?
É tipo, olha para mim, sou forte. Aposto que foi um Não há ninguém para streamer andar que à fez. porrada. Aposto que foi um streamer famoso que fez, tipo. Não sei. Tipo, vou pôr aqui 50 mil dólares, neste caso. Para aí, sei lá, eu estou a mandar um no ProArt, que até foi mais. Não sabemos. Não sabemos mesmo. Não sei. Ok, mas pronto. Eles encheram-se de dinheiro e pronto, é o que importa. E nós? E agora já não vão ser mais Activision Blizzard. Sim. Pois não. Bom segue. A notícia, possivelmente a notícia do ano, né? Do ano passado. Exatamente. A Microsoft anunciou que iria avançar com a compra da Activision Blizzard. Ou seja, o mundo está muito diferente. Começámos com a cena falámos da PlayStation, dos jogos, dos nossos heróis e tal. Basicamente, os criadores de Spyro, Crash Bandicoot, né? Os símbolos da PlayStation, incluindo os que nós falámos, né? Warcraft, E agora? não falámos, Tony Hawk, um jogo que não falámos, Candy Crush, também. Sabes que o Candy Crush também é dos jogos que mais dinheiro movimenta, mobile. Aí está. A Microsoft. Eu não faço a mínima ideia em que é que gastas dinheiro. Que compras que é vidas? É, compras vidas. A minha mãe joga, já há muito tempo está a tentar chegar ao fim e pelo que eu vejo, tem fim. E eu vi um vídeo, o que é que acontece quando tem um fim? Acho que aparece tipo um unicórnio e a dizer congratulations da equipa. Da equipa Candy Crush. Spoilers. Spoilers, é. Grandes spoilers, mano. É. Olha, mas poupei imenso tempo a toda a gente. Devia ter dito isto à minha mãe para ela, tipo, então não vale a pena. Ela tipo, só isso. Tipo, já está. Uma estrela. Nem gostei assim tanto. Mas, basicamente, Call of Duty, Warcraft, WoW, Tony Hawk, Candy Crush, Overwatch, Hearthstone, StarCraft, Spyro, Crash Bandicoot, foram todos comprados pela Microsoft. E os valores apontam para 68,7 bilhões ou 1.000 milhões de dólares. É 1.000 milhões, em português é 1.000 milhões, já. 1.000 milhões de dólares. Grande compra enormíssima. E que não foi a única que a Microsoft fez. Sim. Se ires um pouco mais atrás, eles compraram também a Bethesda. Que também... Ou seja, aos pouquinhos a Microsoft está a reunir as pedras todas do poder. É isso. É a melhor analogia. Não é? Aqui... E daqui para a frente? Pois, vem o senhor Bill Gates e diz: não, mas agora vocês, se quiserem jogar alguma coisa, jogam aqui nesta minha consola. Pois, acho que é um bocado isso. Big Dick Energy. Eu não, a minha opinião de monopólios é mesmo essa, porque o que é que vai acontecer? Não tens competitividade. Não tens de esforçar, porque tens ali coisas atrás que já têm nome e vão ter sempre fanbase. Por muito que a fanbase vá descendo aos poucos, pela merda que estás a fazer, vais sempre ter dinheiro certo, não é? No entanto, lá está, também aparecem sempre indie devs que a Sony também é muito boa a fazer isso, que é tipo, vocês são bons, andem para aqui. É isso que ia dizer, isso também assusta um bocado. Ou seja, tem alguém com talento. A Sony faz muito isso. E eles, mano. Eles, então, vocês fizeram aqui este jogo, até foi popular, então, venham fazer aqui para nós. Isso também assusta. Que é que isso pode evoluir? Podes realmente ter a PlayStation, Xbox, Nintendo. Ponto. Sim. Mas é o que tu dizes, torna-se tudo diluído, não é? De alguma forma. Porque é assim, tu vês. Porque é que. Acho que é um pouco resultado deste tipo de negócios, deste tipo de desenvolvimento, que o pessoal também está a começar a dar. Começar não, já há muitos anos, a dar atenção aos indie games. Porquê? Porque são jogos com personalidade, inventivos, criativos, né? Que tentam sair um pouco da norma
e que é a tendência de serem os jogos mais populares. Mas depois acontece o que estavas a dizer, chega a Sony ou a Microsoft e anda cá, e depois talvez aquele estúdio indie tinha aquelas pessoas talentosas, é diluído sim, para cada departamento, secção, digamos assim. Sim, não é? Tu vais trabalhar neste jogo, tu vais trabalhar para aquele, e tipo, eles trabalharam bem juntos, não é? E não tens, não respondem entre eles pessoas com paixão por criar jogos, respondem a stockholders, não é? E não, exatamente. É tipo, este jogo tem que sair em fevereiro, caralho. Tens de fazer dinheiro. Mas o jogo tem bem bugs. Não interessa, caralho. E depois sai o Pokémon Scarlet. Peço desculpa. Eu gostei muito. Tu gostaste muito, estás a ver? Eu gostei que tivesse chamado Pokémon Scarlet um jogo indie. Gostei imenso. Não gostei imenso. Imenso e muito é diferente. Vamos ter atenção às palavras que usamos. É justo. O português é complicado. Ou seja, no fim do dia vai ser o fim do mundo. Vamos ter que nos dedicar a, sei lá, a jogar ao ioiô ou ler livros. À macaca. Ler livros. Livros não. Pois. Sabes que eu tenho déficit de atenção, não consigo. Sim. É tipo, vejo uma palavra e boring. Too long, did not read. E pois. Mas podemos jogar às damas. Às damas? Ou então, tipo, podemos jogar ao Connect 4. A não ser que sejas tipo o Charlie do It's Always Sunny. É que, tipo, contar até 4 é bué contar. É bué. É tipo, mas só contas uma vez até 4 é bué. Tipo, tens que contar bués. Pois, por isso, olha, não sei que saving graces é que tem. Talvez aquilo que estás a dizer esteja PlayStation, Nintendo, Xbox, ou tens tipo o tal Game Pass que a Xbox tem com uma livraria enorme, né, em que tu podes jogar os jogos anteriores e os que vão saindo. Não sei. Mas é assustador para mim. Pá, era mais fácil se tivesse tudo reunido num do que teres de comprar as 3. Também a verdade é uma. Sim. A tua infância foi influenciada por só teres tido uma coisa, não é? Houve muitos jogos que passaram ao lado. Sempre, não é? Pronto, olha, se eles fizessem tipo a super aliança dos jogos, pá, depois passavam os jogos a custar 120 paus cada um. Mas pronto, olha. É o que é. É a inflação, pá. É muito bem. Ok, então vamos continuando. Talvez para o próximo segmento. Assim, para... Também gostaríamos sempre de ter um tema mais livre em que não nos cingimos tanto a comentar coisas que já estão escritas, não é? E visto que lá está, como estávamos a dizer, 2023 acabou de começar. Para começar, gostávamos de fazer um top 5 dos jogos que jogámos este ano passado. Não significa que tenham sido jogos que tenham saído no ano passado, porque eu sou pobre e não posso jogar tudo o que sai logo, está bem? Compreendam-me, gente, por favor. Para além do mais, tenho um backlog muito grande para trás. Perdi muitos jogos bons da minha vida para trás. Por isso, vamos só aqui mudar de câmara e... Aí! Queres começar tu? Sim, posso começar. Então vou pôr aqui os teus jogos todos. Isto nem vai haver... Vou só explicar como é que eles... Aliás, tu explicas como é que eles estão. Nos cantos estão as Honorable Mentions. Sim. Eu só pus 2 das tuas 3, por isso depois fala da outra. Sem problema. Que nunca havia no template. Sim. E depois mais para o centro são os top 5. Está ordenado depois de 5, 3, 1, 2, 4. Sim, não preocupes. Eu sei os meus top jogos do ano passado. eu espero que sim. Sei, eu lembro. Bem, começando pelas menções honrosas, não está aí na imagem, mas Guardians of the Galaxy. Porquê? Porque me surpreendeu na positiva. Ou seja, não estava à espera de nada, joguei, gostei, tem mecânicas interessantes, tem algum humor engraçado e surpreendeu-me pela positiva. Ou seja, expectativas baixas, jogo bom,
para mim é suficiente para me convencer. Continuando, Mario Kart 8, pois, é um jogo antigo, não é? Mas o DLC que eles fizeram com o Expansion Pack, para mim é como se fosse um jogo novo. E Mario Kart... E Mario Kart para mim é o jogo que eu joguei mais horas na Switch, e quando soube que vinha DLC, tipo, primeiro pensei, porquê? Porque é um jogo antigo, porque é que vocês não tipo, lancem Mario Kart novo? Mas não, fizeram DLC, tem mapas novos, é o jogo é o mesmo de sempre, eu adoro, e eu considero como se fosse um jogo novo. Pronto, é um bocado batata, mas foi dos jogos que eu joguei mais no ano passado. E continuo a jogar porque continua a sair. Para ser sincero, se eles fossem fazer o novo, eles não iam melhorarem muito. O que é que eles iam fazer? Também só iam pôr mapas novas. Não, eu tenho, vão poder fazer gráficos eu tenho melhores, o sonho, senão a Switch começa a eu tenho o sonho daquele, sabes aquele Mario Kart que é Double Dash, que é com os dois? O Double Dash, yeah. Sim. É fazer uma coisa dessas. Eles cagaram completamente. E fizeram isso uma vez e foi tipo, já está. Pois, mas eu acho que tem potencial, se eles pensarem um bocadinho. Fizeram nisso na DS, não me engano. Fizeram também. Mas pronto, foi basicamente para mim é um jogo novo, gostei, continuo a jogar, quando vão saindo mapas novos vou jogando, e foi um dos meus jogos de online, 2022. E tem online, que é muito bom, é pick up and play basicamente. E depois, em menções honrosas, Death Stranding. Death Stranding tu ou amas ou odeias, não é um jogo. Eu não vou ser a pessoa que vai convencer alguém a jogar Death Stranding. Ou seja, experimenta, se é para ti jogas, se não é para ti não jogas. Mas para mim eu como sou um fã de Kojima, né? E sou um fã de Metal Gear Solid, tem um bocadinho disso. E é algo que completamente diferente, com uma história completamente diferente, e com mecânicas pensadas que fazem imenso sentido, com multiplayer que é completamente diferente também, em que tu o conceito geral do Death Stranding é que tu estás sozinho tentar ser carteiro, né? É isso que as pessoas pensam. Mas há o conceito de o online, de ajudarem-se entre os jogadores, ou seja, eu vou-te construir aqui uma pontezinha e tu de repente não te sentes sozinho. É um bocado estranho. O Arthur fez-me uma ponte, grande Arthur. Mas diz mesmo, quem é que fez a ponte? E tipo, quem é que te deu uma... Arthur, prove-se para Arthur. Ou por exemplo, queres dar esta package para... Seja para quem for? Para o Jeremias. E tu não, o Jeremias é um bronco. Por exemplo. Mas foi um pouco com essa base que eu meti em menções honrosas. Não meti no top 5. Porque o top 5, para mim, pronto, está acima. Está muito acima. Começando pelo quinto, Mario Party Superstars. Não é o Super Mario Party. É um nojo. Isso é um nojo. Mario Party Superstars. Espero que haja DLC do género Mario Kart. Era muito fixe. Vamos começar a meter mapas nisso. E Mario Party Superstars é fixe porque jogo com os meus amigos. Tem que ser que jogar com os amigos. Jogo contigo quando vens cá. Jogo com o pessoal. É sempre um party game fantástico para jogar em conjunto com os amigos. E toda a gente sabe que é Mario Party. Pronto. Basta 5 minutos para aprender e jogar. Spider-Man. Também do género de Guardians of the Galaxy, talvez, mas muito melhor, porque o jogo achei fantástico. Eu não... Também joguei este ano e não ficou no meu top, a dizer, mas dou props. Acho que é o único jogo... Não. Sim, nenhum dos nossos jogos dão interlap. Não, nenhum dos nossos dá interlap. Mas sim, gostei, foi um bom jogo. Muito bom jogo, recomendo. Tem mecânicas dos jogos de Batman, Arkham, em termos de combate, com a cena do Swift das teias e do Spidey Sense, do Spidey Sense e afins.
E tem a mecânica de tu ires pela cidade, que é fantástico. Quase tu nunca fazes quick travel porque é tão divertido ires por aí pela cidade. E tem uns gráficos incríveis. E tem uns gráficos incríveis, sim. E a história também é muito boa. Tem quase todos os vilões. Tem muitos vilões, spoiler. E pronto, e é por isso que está no meu top 4. Um jogo divertido que não estava à espera e surpreendeu. Agora já para o top 3. Persona 5. Um bocado de batota porque ainda não acabei. Mas já está no top 3 porque o jogo é fantástico. Eu sou fã de Persona desde o terceiro e adoro o jogo. Acho que é um jogo que tu também ias gostar, mano. Porquê? É dating sim. Ok. É dating sim. É dungeon crawler também. E é basicamente Pokémon. Aí está o twist. É Pokémon. É Pokémon. Tu se experimentares e lês um bocado, vais ver. Tem personagens interessantes. Tem uma história interessante. Mantém-te sempre a jogar. É addictive. Tem um HUD dos melhores HUDs que já vi. Os menus e afins. O mais stylish que existe. Tem música fantástica também. Recomendo para quem gosta de RPGs, quem gosta de animes slice of life também. Yeah. E também, por causa disso, eu acho que o Persona 5, quando saiu, também foi considerado os jogos do ano, no geral. Por isso eu recomendo. O segundo, Red Dead Redemption 2. Eu fui ver os jogos que tinha jogado, surpreendi-me ter jogado em 2022. Mas realmente, não sei o que é que mais posso dizer sobre este jogo. Sim, acho que toda a gente sabe. Toda a gente sabe o que é fantástico. Podes perder durante horas, perdeste por aquele mundo. Tem uma história muito boa. Um dos melhores protagonistas que já vi. Dos mais humanos que já joguei. Acho que não tenho muito a acrescentar sobre este jogo porque toda a gente sabe o que é. É aquele jogo que dispensa apresentações. Sim, é. Quem não jogou, que joga. É isso. Que não se vão arrepender. E o meu número 1 foi Final Fantasy VII Remake. E porquê? Estava a pensar como é que eu podia explicar porque é que é número 1. Eu joguei o original. O original. Mas joguei numa altura em que já um tempo muito posterior ao seu lançamento, já sabia os spoilers todos, basicamente, não é? Internet, os memes e afins. Ou seja, quando eu joguei, não senti o que talvez os jogadores sentiram na altura quando saiu, não é? Aquele mind-blowing, jogo completamente acima do seu tempo. Para não falar que envelheceu muito mal graficamente. Envelheceu muito mal. O da PlayStation. O da PlayStation, sim. Tipo, naquela altura eu acredito que fosse tipo, isto é incrível. Exatamente. 3D. E tipo, agora são cubos. Sim, e infelizmente eu não tive esse sentimento. Mas com este remake acho que senti o que eles sentiram na altura. Sim, porque sublinha... é remastered e não remake, não é? Ou seja, eles deram um twist. Eu não joguei ainda. Eles deram twists, não vou dizer nada. Exato. Não vou dizer é remastered e não remake. Sim, infelizmente eu também já apanhei uns spoilers e tudo e tal. Mas pronto. Mas sim. Pronto. Mas recomendo. Eu acho que é mesmo... Vai ficar... Acho que já está na história dos melhores jogos. Dos melhores remakes, isso sim. Talvez o melhor remake de sempre. O melhor remake de um jogo. True. Fez um flash out das personagens incrível, a história é incrível, mecânicas é incrível. É Final Fantasy VII. É Final Fantasy VII, até o pessoal que jogou na altura
consegue reconhecer, que é Final Fantasy VII, consegue reconhecer os personagens e adicionou muito mais o que era. E a minha recomendação do ano passado foi o meu jogo número 1. Recomendo a todos experimentarem. Até quem não conheça ou quem não tenha jogado o anterior. Acho que qual é o jogo Final Fantasy neste momento que devo jogar, se ainda nunca joguei? Será o remake, provavelmente. Tem gráficos bons, tem mecânicas user-friendly. E é isso, basicamente. Isto era as minhas palmas. Mas Sim. Peraí, eu estou aqui a ver. O que é que eu joguei no ano passado que saiu? Que saiu no ano passado? Acho que só o Mario Kart 8. Eu por acaso joguei. Joguei, sim, senhor. Ok. Vamos ver a tua lista então. Então vamos passar para o meu. Aí estão eles. Os 5 mais 2 menções honrosas. Podemos começar já pelas menções honrosas. Ali à direita, polémico. Uma das menções honrosas. Mas vamos começar pelo Psychonauts 2. Também acho que saiu no ano passado, se não me engano. Ou foi em 2021. Não sei. Acho que saiu no ano passado. Mas, no entanto, saiu 17 anos depois do primeiro. 17 anos que seguíamos à espera da sequela. No universo apenas passaram uns dias. Spoiler. A história está... não desaponta. Mantém o nível da última, talvez um bocadinho mais elevado. As mecânicas acabam por ser iguais. O gameplay é igual. Que não é mau de todo. Já foi... apesar do 1 ter sido um falhanço de lançamento, foi ganhando os seus seguidores ao longo dos anos. Desculpa, o primeiro, o que é que achaste do primeiro? Eu gostei do primeiro, mas já o joguei há muitos anos. Mas eu gostei do primeiro porque lá está, é inovador a maneira como o gameplay é apresentado, não é? A premissa de tu seres não é um mind reader, não é? Mas é um mind traveler, digamos assim. Entras na mente das pessoas. E é uma premissa muito interessante. E este também mantém essa premissa. Os níveis, lá está, em vez de no Mario 64 entras para o quadro, entras na cabeça do senhor professor. Abre-te a porta, não é? Na cabeça. Exatamente. É um action platformer, podemos dizer assim. E lá está, acho que manteve bem o hype que vem do primeiro. A história é boa, tem uns bons plot twists. Está interessante. E lá está, vale bem a pena o investimento de tempo. Não é um jogo comprido. Dá de ter para aí suas 20 horas. Se calhar não tanto. Agora, polémico. Pokémon Scarlet. Calma. O que é polémico? E não acabei também. Estou na área 0. Se tirarmos os bugs, as performance issues, os FPS drops, alguns erros, pronto. Sendo que é o jogo com pior classificação de sempre de Pokémons. Acho que tem um 7, se não me engano. Tem um 7, se não me engano. Que não é mau, não é? Um jogo com 7. Não vamos também estar a dar bash. Foi o mais vendido, no entanto. Mas tem os seus pontos altos. Tem. O OST é incrível. Eu gosto muito do OST. Acho que eles aí esforçaram-se imenso. A história, que acaba por não ser o velho treinar ginásio, senhor mau, matar senhor mau que tem o Deus, ser campeão do mundo, acabou. Não, acaba por ser dividido em 3 histórias e acabas por ter 3 jornadas diferentes. A dos ginásios mantém-se, mas depois eles introduzem a equipa má, que depois acabas por ver que se calhar até não é má. Tens aquele... E a história é um bocadinho mais pessoal e relatable. É o primeiro jogo tradicional com open world. Certo. Ou seja, pegaram um bocado no... Foram buscar o que o Arceus fez e introduziram ali. Se calhar isso foi um bocadinho ganancioso demais, tendo em conta que a Switch é, No entanto, performance drops e FPS drops e o que quer que seja, dá para resolver com patches. Story Mode não dá. E o Story Mode está lá. E se eles conseguirem resolver, acho que está um patch para o fim de fevereiro, se não me engano, se houver um jogo de Pokémon
para dos normais para recomendar a alguém, este é o jogo de Pokémon para um iniciante. É verdade. Agora, passando para o top 5. Top 5 de 2022, o quinto jogo é um jogo de 1991. Curiosamente nunca tinha jogado Link of the Past. A Link to the Past, aliás. O jogo vai fazer 22 anos e envelheceu tão bem. E quem disser que Ocarina of Time envelheceu bem, nunca não vê o que o Link of the Past envelheceu. Aquele, apesar de ser 16 bits, as dungeons são incríveis. É a primeira vez no jogo, porque este é o terceiro jogo do franchise, é a primeira vez que há um gimmick, que há o Dark World. Os outros dois era... É a primeira vez que há um gimmick e de repente tu pensas, ok, estas 8 dungeons já estão, e de repente há mais 8. E acho que foi a partir daqui que se começou a cimentar o que os jogos de Zelda depois a partir daí viriam a ser. Foi E a que Blueprint. todos conhecemos, não é só... Sim, podemos dizer que a fórmula foi ali escrita. A partir daí acho que eles encontraram. Porque o primeiro foi o que foi e o segundo já foi uma coisa completamente diferente. Foi. E eles já passam. Se calhar vamos ter calma, vamos fazer isto. E eu no ano passado disse que ia jogar todos os jogos de Zelda. Acabei por ficar todo no Majora's Mask neste momento. Nós estamos à espera. Eu sei. Quem acompanhou até... Não, meio do Ocarina of Time. E este foi o que mais me surpreendeu, sem dúvida. Número 4. Dragon Quest 11. Eu apanhei os jogos de Dragon Quest para ir a partir do 7, 8. O 10 não conta, porque foi um MMO. O 9... A história não é má, mas não tem personagens fixos. Como é que eu tenho de explicar isto? Tu num JRPG tens a tua equipa que é feita. Sim. O aldeão da aldeia, o agricultor da aldeia ao lado, o cavaleiro não sei do quê. E no do 9 tu davas recruto no priest ou no clérigo, tipo, não tinha o nome, era só que lhe dava o nome. Não te prendia. E então eles aqui no 11 voltaram à fórmula antiga. Tens personagens onde tu em quem tu vês character development, não é? Certo. O protagonista é silencioso, mas isso, pronto, é És aquela tu, cena que é para tu te identificares, não é? Exatamente. É um dungeon crawler. Todos os Dragon Quest são dungeon crawlers. Tem o seu grind, é um JRPG. Turn-based? Turn-based, o normal. Sim, turn-based. A história não é má, mas também não é over the top. O que é que faz com que este jogo seja worth? O gameplay, lá está, as mecânicas de jogo, tem o crafting e a parte do loot. Toda a parte do loot é interessante. A parte tipo movimento no mundo, descobris que ali qualquer cantinho que tu fores vai haver um chest que vai ter uma peça importante de loot que vai dar para fazer um crafting de uma arma ou de uma armadura, qualquer coisa bué diferente que vai dar é basicamente isso. Não é que a história seja má, a história também não é clichê, é uma boa história também. Certo. É um jogo interessante. O número 3, Monster Hunter Rise. Eu sou fã do franchise desde a Wii, desde o Monster Hunter 3. Foi a segunda vez que eu joguei Monster Hunter Rise, porque eu comprei para a Switch. Não jogaste no PSP? Não. Foi aí que eu comecei. No PSP. Eu era o 2, o Freedom Unite. Freedom Unite. No PSP. Não. Foi a segunda vez que joguei o Rise, porque comprei para a Switch quando saiu. E depois, quando saiu para a PC, voltei a comprá-lo. Meti-lhe 150 horas na Switch e, entretanto, mais 120. Pois, porque Nintendo não tem crossplay, não tem... Ah, puta que vos pariu. O jogo, basicamente, pega no que veio de trás do Monster Hunter World, que foi aí, sim, um passo gigante no franchise. Em termos de pôr o franchise mainstream. Sim, foi o que me fez voltar. Só fez coisas boas. Porque quem for para trás... Tipo, hardcore fans vão dizer não, para trás é que os era puristas. As mecânicas são clunky. Obviamente os gráficos, mas isso é óbvio, vão ser piores, não é? Mas isso é óbvio porque são mais, mas as mecânicas são clunky,
não são jogos justos, são muito mais difíceis. Não são jogos nada justos. E É. os jogos de Monster Hunter não são fáceis, é verdade. Uhum. São jogos que requerem paciência. E o Rise pegou lá está nessa fórmula. Primeiro na fórmula que eles já haviam trazido desde sempre, que é todas as fights são boss fights, basicamente. Meteu-lhes mais mobilidade, meteram uma gimmick com muita mais mobilidade do que o World, e enquadra-se no Japão feudal, que também é interessante. A história mas nunca ninguém jogou Monster Hunter pela história, não me venham com merdas. Acho que a primeira tentativa foi o World, não é? Sim, Uma tentativa de provavelmente. história, mais ou É menos. tipo, pronto, vamos ter uma história, só porque também fica mal também andar sempre à porrada com os monstros, só porque sim, também fica Temos mal que para ti. justificar o genocídio, não é? Temos de justificar o porquê de tu andares a matar. Não é só para fazer as armaduras bonitas. Pronto, o jogo lá está, tem esses dois aspectos que para mim são extremamente importantes. Não é extremamente importantes, aliás, é uma coisa que eu adoro fazer no jogo, que é aquele grind louco, só para ser a cena melhor de sempre. E a parte da curva de aprendizagem. Quanto mais tu jogares contra certo monstro, mais vais aprender, mais vais melhorar o teu tempo contra, ou não Sim. morrer, não é? E isso é uma coisa que eu aprecio muito, por isso é que sou fã da série, digamos assim. E não há nada como ela, Número quer 2. dizer. Ok, Não? Quer quer dizer, dizer, há agora há, tentativas, não é? Há mas tentativas, mas sim. é o único. O God Eater já saiu há algum tempo, mas acho que não Sim. conheço ninguém que tenha jogado o God Eater. E vai sair agora um jogo que também já vamos falar daqui a bocadinho, que é o Wild Hearts, que é a tentativa da Sony, não, da EA, acho que é da EA, se não me engano, de fazer um Monster clã. Hunter, uma coisa assim. Sim. Em número 2, Horizon Zero Dawn. Este jogo já saiu há algum tempo, não é? Já saiu em 2017 para a PlayStation. Não tenho PlayStation, por isso também não ia ter Pois. hipótese de jogar. Saiu em 2020 para o PC e não peguei na altura. Este jogo teve muito azar. Aliás, este franchise teve muito azar. O primeiro, saiu na mesma semana que o Breath of the Wild. E toda a gente sabe o que o Breath of the Wild é. O segundo, só agora, assim, só à parte, saiu na mesma semana que o Elden Ring. Uau! Só, tipo, nada invalida que os jogos sejam bons, e aliás, por isso é que o segundo lá está, ainda estou à espera do porte para PC. Nada invalida que os jogos sejam bons, e por isso é que este está aqui. Este jogo tem tudo de bom que um jogo para mim pode ter. A gameplay é boa, é incrível. Tem, lá está, mimica o que eu gosto no Monster Hunter, por exemplo. A questão de lá está também haver assim umas pequenas boss fights de vez em quando interessantes. O grind é um open world em que podes fazer tudo à vontade. Sim. E lá está, tem um bom side content. O jogo não é muito longo, mas também não é muito curto. A história não é linear, podes ir fazendo as quests à medida que queres. E só não é número 1 porque o Legends Arceus não é o jogo perfeito. É o meu número 1, apesar de não ser o jogo perfeito, e não é de maneira nenhuma, mas por tudo que o jogo fez. É um jogo que já tem sido pedido, aliás, há imenso tempo pelos fãs todos os Pokémon. É tipo, façam um RPG É o open world, sonho. por amor de Deus, tipo, É não o vos custa sonho. nada. E lá está, essa ambição de mudar uma fórmula já bem delineada, não é? Em que eles podiam cagar e continuar a fazer. Pois que eles podem fazer está, isso, não é? Eles podem estar Eles ao luxo de podiam fazer isso, basicamente inventar continuar. 120 Pokémons, podem, tipo, sei lá, pôr 2 ratos, não é? Dizer que é um Pokémon, ou 4. E só tem que fazer isso, estás a perceber? Mas e não é que a Game Freak também seja a melhor company do mundo, não é? Sim. Mas tudo o que este jogo inovou, e o próprio Story Mode não é mal feito, mas todas as gimmicks novas, neste Pokémon sem Pokéball, deu um revamp no modo de luta também. Não é igual
ao dos originais, não há freeze, não há sleeps, etc. O grind, lá está, é interessante. E sentes mesmo, porque é passado na antiguidade, digamos assim, sentes mesmo que és tu que estás a escrever o Pokédex à medida que estás a apanhar aqueles Pokémons. Eu pessoalmente gosto muito desse conceito, ou seja, porque é algo que no lore ficou, é um bocado, os Dark Ages, não é? É um bocado desconhecido. E eu achei interessante eles voltarem atrás e seres tu o Trailblazer dos Pokémon Trainers. Revela tipo os primórdios da Pokébola, porque a Pokébola que eles faziam era feita de explica porque é que os Pokémons ficam pequenos e entram para a Pokébola, porque é uma ability que eles têm. Explica tudo isso, não é? Dali é tipo o Missing Link, não é? É a prequela. Lá está, tem as Regional Variants, que também é interessante, isso é uma boa gimmick que os jogos têm. E é basicamente isso. E é um jogo que eu digo que deixei lá muitas horinhas no ano passado, é verdade. É o jogo que também recomendas depois de Scarlet, não é? Depois de jogar Scarlet, joga este. Sim, são 2 jogos completamente diferentes, certo. Mas podem ser interchangeable. Um primeiro, outro depois, eles não se vão bater. Mas se calhar primeiro o Scarlet para uma introdução. Quando ele estiver bom, deixem no Malpatch, se faz favor. Primeiro o Scarlet para compreender a origem, digamos assim, não é? E a origem não dos Pokémons, isso seria o Arceus, mas da fórmula Pokémon. E depois o Arceus para realmente quem gostar, toda a gente tem que jogar, sem dúvida. Muito Pronto, bem. é este o meu top 5. Vamos rapidamente só, já que estamos no início do ano, mais uma vez, delinear aqui. Só assim rapidamente as nossas expectativas para 2023. Eu não tenho assim, quer dizer, tenho grandes, há muitos jogos bons que vão sair, que eu estou excitado. Em termos de consolas, não. Eu também não. Sair, eu só quero que tudo passe para ports, para PC, não é? Ou seja, tudo que é. Sim, por favor, façam isso e não façam ports fixe e bons. Não me obriguem a comprar consolas porque eu sou pobre. Pois. E não quero ter 4 consolas diferentes para jogar 4 jogos. Sim. Por favor, façam isso. Mas estou ansiosamente à espera de Hogwarts Legacy. Sim. Eu digo ansiosamente, mas não vou comprar logo porque aposto que o jogo vai ser cheio de bugs. Não sei, todos os não é? jogos saem agora. Não sei, mas eu não sei, vamos ver. É a cena de ser comprador inteligente. Sim, vamos ver ali aqueles 2 primeiros dias de streamers. Também agora o jogo rapidamente se vê o que é que tem. Tipo, a internet está tão globalizada que, aliás, em horas já consegues ver se tem performance drops ou performance issues ou não. Wild Arts, estou curioso porque lá está, vai ser o clone de Monster Hunter. Vamos Wild lá ver. Arts, conta-me um bocado, porque eu não tenho ideia do que basicamente é literalmente tipo a sinopse que eu li. Acho que aquilo é tipo monstros grandes, não é? Por não sei por que razão. Sim. E então basicamente tens que os caçar. É isso. É basicamente isso. Mas a mecânica é do género de Monster Hunter ou é semelhante, sim. Okay. É semelhante isso. Há bué armas, não é? Como o Monster Hunter tem. Tens dodges e etc. Pronto. E basicamente é isso. Pronto. Os monstros obviamente que vão ser diferentes, não é? Mas pronto, tens de proteger tipo a tua aldeia dos monstros grandalhões. Ok. É basicamente estou a ver. Ok. Depois, Minecraft Legends, depois do... Isso surpreendeu. Pá, gostei do outro. É tipo, não é uma coisa tipo, por favor, mandem, quero jogar com toda a força da minha vida. Não, mas, tipo, sei que me vou divertir. Tipo, não vai ser tipo, vou estar aqui 8 sobre 8 horas todos os dias até eu acabar, mas é tipo, pá, vou ali 2 horas. Mas é um RTS? Eu acho que é RTS. RTS em que tu controlas uma personagem. Sabes o que é? É Brutal Legends. Pronto. Só com o Steve. Não é o Steve, mas pronto. Sim.
Obviamente, Tears of the Kingdom, Legend of Zelda. Sim. Não vai desapontar. Não vai desapontar, eu sei que não vai. Eu acho que não, né? Acho que vai ser outro clássico. Porque se Breath of the Wild já foi o que foi, Sim. não Não vai. tenho receio Depois... algum. Não tenho receio algum. Não. Eu sei que aí eles não vão fazer asneira. Eu aí sei que eles não vão fazer asneira. Certo. Hades 2. Também. Hades foi um jogo que eu peguei. Lá está, também primeiro na Switch e depois no PC. E que, ou seja, joguei 2 vezes, basicamente. E foi um o meu jogo que amigo surpreendeu Mano imenso. que me Lá está. comprou para o Natal. Muito obrigado. E adorei. True. E é um roguelike, mas um roguelike há imensos roguelikes, Binding of Isaac, tudo. Mas a história, tipo, primeiro é porque foi um indie game, não é? Sim. Eu sempre gostei de mitologia grega também, por isso também ajuda um bocadinho, apesar daquilo não ser canon, não é? Sim. Mas toda a história é incrível, pronto, e lá está a questão de ter aquelas armas todas. Agora, eu não li nada, só vi que se ia sair. Aquilo vai ser sobre quem? É sobre a irmã dele? É assim, acho que saiu um trailer e pelo que parece não vai ser ele. Não vai ser ele, vai ser... Eu só li que o Zagreus aparece, tipo, lá. Certo, exato. Mas não... E li que acho que é o caminho contrário, é tipo entrar no submundo e não sair. A premissa. Isso eu não vi. Foi o que eu li. Agora não sei até que mas, ponto é que isso é verdade. Mas também é um jogo, não tenho receio algum. Porque também não, tem pedigree, né? Porque se pensares, eu pessoalmente gosto muito dos criadores de Hades, porque estamos a falar de Bastion, não sei se jogaste, Pyre, Transistor, por isso nós sabemos que vai correr tudo bem. Eles sabem o que fazem, exatamente. E para terminar, Pikmin 4. Há 10 anos não sai um jogo de Pikmin. Nunca entrei em Pikmin. Gosto do universo. É um universo interessante. Aquelas pequenas criaturinhas são interessantes. Sei lá. A ver, vamos o que sai daí. Provavelmente será bom também. Provavelmente. Esperemos que sim. Ok. A minha lista, pronto, acho que nós temos alguma coisa em comum. Hogwarts Legacy, Tears of the Kingdom, Hades 2, Hollow Knight, Silk Song. Se nós comentaste Hollow Knight, não sei se tiveste a oportunidade, recomendo imenso. Ainda não. Está lá num backlog. Está lá. Mas recomendo imenso. E por ser o segundo, acho que é do mesmo género da Hades. Eu sei que vai correr bem, vai ter alguma inovação, por isso não tenho receio algum. E também Street Fighter VI, que é... Foi algo que eu até não falei na intro, acho. Um dos meus géneros favoritos é Fighters 2D. Fighting Games. E eu, nestes últimos anos, tenho deixado um bocado para trás. Acho que o último em que eu peguei assim seriamente semi-competitivo, estou a dizer entre aspas, foi Street Fighter 4. Experimentei Street Fighter 5 também, experimentei outros, sei lá, como aquele Dragon Ball Fighters, mas não houve nenhum que me pegou realmente. E talvez seja este que me pegue, porque eu gosto muito de 2D Fighters, que é com o conceito de serem só as duas personagens, não ser do género, por exemplo, Marvel vs Capcom ou Dragon Ball Fighters. Gosto que tens 3. É muito grounded, com footsies, que chamam footsies, ou seja, que há ali um bocado um jogo de xadrez. E Street Fighter VI pode ser isso. E parece ser uma volta ao que é o conceito de Street, não é? Street Fighter, não é? Tem um bocado aquele conceito que para mim visualmente é apelativo, que faz-me lembrar um bocado do Third Strike, que é talvez dos melhores 2D Fighters que existe. Pronto, tenho aqui alguma expectativa relativamente a este jogo. E o novo da Riot, o novo Fighting. Quer dizer, não sei se vai sair em 2023. Sim, o novo da Riot claro que tenho expectativas, até por ser a Riot, pode ser o tal jogo que faz
que de alguma forma se torna mais apelativo à generalidade, não é? Porque os fighters são jogos nicho, não é? Não é para todos. Daí até o conceito de FGC, né? O Fighting Game Community, que é tipo uma coisa ali no E da cantinho. Evo, não é? Sim, é Evo. E acho que a Riot tem aqui a oportunidade de tentar fazer aqui break the mold, não é? Tentar fazer pessoas como tu, que eu sei que não jogas Sim. muito de Fighters, e podes Uhum. podes tentar e até gostar. Mas acho que é um jogo que não sei se este ano sairá. Provavelmente Pois, talvez lá está, também um não sei se é closed 23. beta, ou Talvez. talvez. Mas sim, também Sim, está porque nisto. o MMO também está em works, mas ainda não se sabe nada, por isso não vai ser este, de Sim, certeza. exato. Pronto, e é basicamente isto. Temos alguns em comum. True. É? O top 5 foi completamente diferente, mas expectativas para este ano, temos algumas coisas em comum. Expectativas para este ano, porque vão sair ali dois monstros, basicamente. Sim. O Monster Hogwarts foi um bocado surpreendente. Não é? Se é isso. Sim. Verdade. Mas acho que lá está. Acho que são dois universos que se tocam sempre. Tipo, quem foi gamer acho que também teve sempre um. Vai sempre haver um pequeno background de Harry Potter, acho eu. Sim. Foi uma coisa que marcou infâncias. E o do Quidditch, joguei nesses jogos também. Muito Bem, bom. Underrated. muito bem. Mais coisas. Bem, Tens mais expectativas? é assim, se não falar de jogos, Nintendo, faça uma consola nova, se faz favor. Pois, acho que não. Será? Peraí. Vamos fazer aqui uma expectativa de pelo menos um trailer. Ok. Um tease. Um announcement. Um tease. Um announcement. Um tease que sairá em 2030. Não sei. Mas qualquer coisa. Ok, seja. Não é? Ok. Expectativas mais para aqui, para baixo. Ok. É, talvez. Anunciem-se alguma coisa. Estamos a trabalhar numa cena. Pronto, ok. Yeah. Eles fazem tipo uma cena completamente absurda do género daqueles acessórios para o Game Boy em que punham tipo lanternas e não sei o quê. E é tipo uma cena assim do género. Tipo, pronto. Lanterna para a Switch, mas já tenho luz na Switch. Eu tenho luz em casa, vocês sabiam? E eles. Colunas para a Switch. Yeah. Mas, tipo, eu tenho uma televisão que tem colunas. Yeah. O que vocês estão a fazer? Pronto, a Nintendo não vai lançar uma consola. Não. Cabrões. Sim. Vamos seguir. Acho que temos expectativas. Não sei, eu talvez tente algum Game Pass. Estamos a falar da Xbox. Pelo menos de informar-me disso, porque com o tempo está-se a começar a ver que a library é cada vez mais maior, não é? É algo que mais rica, nós já sim. falámos que nos assusta, mas também se calhar é uma opção viável para quem não se calhar quer poupar dinheiro e quer jogar muitos jogos, por exemplo. Não sei. Talvez a VR seja mais acessível. O Steam Deck evolua um bocado, que se torne mais popular. Who knows? A ver, vamos. Temos 11 meses para descobrir. Sim. Muito bem. Da parte livre, digamos assim, em que somos amigos um do outro, está tudo bem. Agora vamos passar para um pequeno segmento. Não sei, nós pensámos aqui. Aliás, vamos explicar aqui primeiro as regras, depois se calhar passamos para ali. Ora, esperemos que seja compreensível. Então, pois, foi um jogo inventado por nós. Um nós. bocadinho confusos, exatamente. Sim. Então, o próximo segmento vai se chamar Pega e Joga. Um jogo honesto onde abrimos os nossos horizontes gaming. Qual é a nossa premissa? A premissa é de cada um de nós tentar convencer o outro a jogar jogos que nunca jogou ou que nunca jogaria. Basicamente, lá está, experimentar jogos novos ou até mesmo tipos de jogos novos. Argumentamos um com o outro com 2 jogos por semana, ok? Aliás, vamos pôr primeiro
em cima da mesa. Uhum. Como isto vai ser uma competição, vamos ter umas barrinhas de vida em cima da cabeça um do outro. Muito fixe. E começamos os dois com 20 de HP. Então, vamos ter duas hipóteses para convencer o adversário a jogar no jogo. Se convencermos com o primeiro jogo, à primeira, vamos infligir 2 de dano. Se for à segunda, vamos só infligir 1. E caso não consigamos, vamos ter que tentar na próxima semana. Ok? Com 2 jogos completamente diferentes. Depois, assim que o adversário aceita o jogo, a partir daí Vai ter que jogar. vai começar a jogar, não é? Caso... convém. Sim. Isto porquê? Porque só beneficia a ele. Exatamente. Vamos dar um exemplo para ser mais prático e mais fácil para vocês compreenderem. Eu convenço o Rui à primeira para ele jogar no jogo. Ele aceita e ele começa a jogar. Por cada 5 horas de jogo, ele dá-me 1 de dano. Ok? Imaginem que o jogo tem 20 horas. 1, 2, 3, 4. Caso acabe o jogo, multiplica o dano que acumulou até lá por 2, ok? Então isto é só vantajoso para ele para me fazer dano. Basicamente é isso. Aqui, depois, cada vez que conseguirmos convencer o adversário 2 vezes seguidas, à primeira, vamos ganhar um power-up que podemos guardar e que pode ser usado, vai servir para, caso da próxima vez que tentarmos convencer ele recuse o primeiro, o segundo, vamos ter um terceiro trunfo, ok? Vamos poder ter um terceiro, para não ficarmos uma semana atrás a não ganhar. Perde quem morrer primeiro, digamos assim, não é? Quem ficar sem pontos. Eventualmente haverá um castigo, mas isso ainda temos de decidir. E lá está, a premissa aqui é que, mais do que uma competição, é importante sermos honestos um com o outro. Sim. E não estar só a dizer não quero estes teus jogos só para não estar a jogar para ele não me fazer pontos. Exatamente. Além do mais, é importante querermos jogar alguma coisa do que ganhar. Exatamente. Ou seja, ganha o que inflige os pontos e ganha o que tem a oportunidade de jogar um jogo que nunca pensei em jogar e se calhar abrir novos horizontes. Everyone. Toda a gente ganha, menos o gajo que tiver que levar com um pau nas costas quando perder. Pois, é esse o castigo. Acho que está decidido, isso, não é? É pau nas costas. Ok. Um pau nas costas. Tudo é melhor com um pau nas costas. Handshake. Ao contrário, espera aí, assim, acho que é assim para este lado. É isso. Bem. Por isso, segue a intro. Ok, aqui estamos nós de volta, já com as barrinhas aqui em cima. Aí, muito bem. Queres começar? Queres que comece eu? Como é que preferes? Bem, podemos Queres fazer pedra, papel, tesoura? Eu. Ok. Ou podemos fazer, começo eu e depois na próxima vez começas tu. Pronto, também próximo. Ok. Bem, eu queria começar com este jogo porque eu acho que ele representa bem o que nós pretendemos com este jogo, né? Que é convencer algo que algum jogo que se calhar nem está na mente aqui do nosso companheiro. E o jogo que eu quero te convencer para pegar e jogar é o Wonderful 101. Wonderful 101, ok, já ouvi falar. Muito bem. Wonderful 101 é basicamente o gatekeeper para um maravilhoso mundo que é Platinum Games e Character Action Games. Ok? E do deus que é Kamiya. Kamiya é Devil May Cry, Resident Evil, Okami, eu sei que gostas de Okami, é o criador de Okami. Basicamente, o conceito é baseado em Sentai. Nesse Sentai, Kamen Rider, Power Rangers, esse conceito
e com um estilo muito de morning cartoons. Okay? Com personagens super-heróis, personagens incríveis, uma música é top, música é super-hero e faz-te lembrar muito os morning cartoons. E talvez, eu digo isto e acredita em mim, com os melhores boss battles que alguma vez vais ver. Mais ridículos. Sempre. A sério. Bem, é easy to play, hard to master. Ou seja, não tem aquela dificuldade se calhar encontras em jogos como Bayonetta e Devil May Cry. Mas o conceito é um bocadinho mesmo. Com uma nuance diferente e inovadora. Em que tu controlas 100 heróis e tu és o 101. 101, ok. No qual com o right stick tu consegues desenhar símbolos à Okami, não sei se recordas, para criar as armas, no qual poderás utilizar as armas de forma inteligente em fazer combos. Combate é muito inovativo e interessante. E não só, também para platforming e não só. Ou seja, pensa que os 100 é um aglomerado de heróis, em que cada herói tem uma especialidade em que tu vais obtendo ao longo da história, né? Ou seja, vais do género Avengers, né? Vais recrutando e vais tendo poderes diferentes. E assim que aprendes o combate, é super addictive. Talvez me atreva a dizer wonderful. Ok. Tu jogas. O que tu vais sentir a jogar este jogo é que algo que nunca jogaste, que é. Ou seja, depois do Wonderful 101, não há nada que tenha saído igual a Wonderful 101. É aquele jogo. E é completamente diferente. É uma experiência que não vais ter em outro jogo. E tem shades de como estávamos a dizer, de Devil May Cry, Bayonetta em termos de combate, Okami, Beautiful Joe, não sei se sabes, e até Pikmin também. Bem, o que eu quero dizer é, isto é um hidden gem, é mesmo um hidden gem. Não é um 10 de 10, não é um jogo do ano, mas é um jogo que acho que encapsula o que nós pretendíamos com este segmento, né? Com esta competição, que é um hidden gem que nem todos jogaram, que é fantástico, que arrisca, que é criativo, ou seja, tem aquele espírito indie diferente e que algo que desde ele que nunca existiu, é único e é um jogo que eu recomendo que tu jogues e que eu sei que vais gostar e que até tu vais recomendar a outros. E esta é a minha argumentação. Arigato, senpai. Tens alguma questão sobre o jogo? Não, então é tipo um action platformer, basicamente. É 3D? Action platformer? É 3D? 3D, ok. É 3D, mas a câmera é fixed. Ok. Do género os God of War originais. Ok. Sim, leva-te para onde tens de ir, basicamente. Ok. Saiu para que plataforma? GameCube? Saiu para Wii U. Wii U? Ok. Já está, mas tem port no PC, a versão remastered, que é muito mais. Tem muito mais quality of life. É mais recomendável para jogar. É isso. E também tem um humor engraçado, tem uma história engraçada, vais-te rir um bocado, é verdade. É um bocado cringe, admito. Mas eu acho que é super interessante. É um jogo super interessante e acho que vais gostar. Ok, vou levar o meu soco. Vais? De 2 de dano. Vou. E vamos lá então. Bem, em termos de horas, acho que o jogo não é assim muito longo. Por isso também é certo para tu acabares. E não dizes, se calhar não vou acabar. Porque só se for muito caca. Pode ser muito caca. Só se for muito, pode ser muito caca. Pode ser muito caca. Não digo que não.
o jogo que eu trago para ti então é o Wiggery Union, um jogo de 2006 da Game Boy Advance, que saiu lá está perto do fim da vida da Game Boy Advance, por aí ter sido se calhar um bocado shoved to the Esqueci. side. Também não é de um produtor muito conhecido, por acaso não me lembro do nome agora, mas que faz jogos muito interessantes. É um tactical RPG. Ok. Saiu depois um remaster, talvez, para a PSP e que tem muito mais quality of life, por isso se aceitares, recomendo mesmo o remaster da PSP. Isto porquê? Este jogo, eu não joguei muitos Tactical RPGs, mas tenho a noção, e é provavelmente o Tactical RPG mais difícil que eu tenho noção. Na versão da PSP, a nível de dificuldade, e eles deram um bocadinho tone down, fui depois investigar um bocadinho, e pessoas que dizem que o modo mais difícil da PSP não é tão difícil como o da Game Boy Advance. A sinopse do jogo. O jogo tem uma história relativamente boa. Tem personagens, gosto muito dos personagens, são muito relatable. Então basicamente é um reino, o reino de Paltina, que é invadido. E então a main character é a princesa Yggdra, princesa do reino, que foge e é ajudada por uns ladrões do reino. E então ela promete que vai recuperar o seu reino a todo custo. E talvez mais. O design, eu gosto muito do design dos personagens, é incrível. Para um jogo de Game Boy de 2006, porque o mapa, e estás ambientado a Fire Emblem, não é? Aquele mapa assim aéreo, com as casinhas, Sim. podes andar, não é? Pronto, aí é muito blunt. Mas assim que entram no combate, digamos assim, head-to-head, o jogo não parece um jogo de Game Boy, é um jogo muito, muito avançado. O gameplay é incrível, não é um Tactical RPG normal. Em termos de tudo, não é só um contra um, basicamente. Tens eu não sei, no Fire Emblem também deve haver, mas lá está o triângulo do Rock, Paper, Scissors, não é? Ali neste caso são machados contra espadas, contra lanças, que Sim. depois tem um twist mais para a frente também. Quando tu entras em batalha, consegues fazer formações e atacar com mais do que um personagem. O que é também muito interessante. Lá está essas mecânicas inovadoras. E depois tu não tens sempre o mesmo movement personagem para personagem, digamos assim. Tens de escolher uma carta no início que tem X de movement, X de power, que é com o que podes andar e atacar. Os personagens que tu atacas, os inimigos, também não têm HP, têm uma rodinha de moral que tu vais tirando à medida do power da tua carta, caso ganhes. Lá está. A história não é má, não é uma história boa, incrível. É uma história boa, uma história sólida. Lá está, é difícil, bastante. É um desafio, digamos assim. Eu posso dizer com orgulho que já acabei o jogo, que aqui eu acabei, mas que não foi fácil. Tem muitas gimmicks, não é muitas gimmicks, faz-te mais pensar do que só button mashing. Tipo, faz-te pensar muito. Isso é muito interessante para mim. O que é que eu posso dizer mais sobre isso? Já falei sobre os Quantas horas são? personagens. Já não me lembro muito bem, mas 25, 30 para aí. Deve ser isso. É o normal. Não, se os teus personagens morrerem, não morrem para sempre. Perdem só todo o XP. Sim, perdem só o XP que tinham acumulado entre níveis. Imagina, está a 17 a meio para 18. Se morrer, volta ao início de 17. É só isso. No entanto, também não recuperam a moral. Ou seja, se perdes um combate, eles morrem outra vez. Tens de recuperar a moral com itens. Sim. Essa é também uma das gimmicks. Isso é que é a parte difícil também. Essa é a parte difícil, exatamente. Não podes, tipo, dar uma personagem para fodder, basicamente, porque provavelmente depois vais ficar ali preso, depois vais ficar, tipo, com uma save que não consegues acabar. É a parte difícil, é essa. Essa é a mecânica difícil. E mesmo a parte de in combat não é... Lá está. Não é
por causa da questão das formações, não é straight up. O que é que eu posso dizer mais? Lá está, a questão das cartas também é uma gimmick interessante. As cartas que tu vais ganhando cartas novas com mais poder e mais movement. No entanto, quanto mais vezes usares essa carta, ela melhora o poder. Ou seja, tens uma dicotomia. Podes sempre ter as cartas antigas, mas como começaste desde o início, elas já vão aumentar o poder. Ou então as cartas novas vão ter mais poder. Bem, Os personagens têm ultis. entender, cada personagem tem um deck associado. Não, tens um deck para todos, mas imagina, cada personagem pode ter uma carta. E a carta é, imagina, tens uma carta específica para aquele personagem, que se esse personagem lutar e chegares a um certo threshold, digamos assim, depende depois de personagem para personagem, podes usar o ulti dele em combate. O combate normalmente são 6/6. Ok? E imagina, a Hydra tem uma carta em que só quando ela fica sozinha pode usar o ulti e mata toda a gente. Mas tens que chegar ao threshold do ulti. Pronto, por exemplo, isso. Basicamente é isso, acho que não tenho mais nada a dizer. É tipo, é fantasia? Fantasy RPG, Tactical RPG? Tactical RPG, sim, basicamente é... O mundo é tipo que é a história passa-se num mundo de fantasia tipo medieval? Ou, é um mundo medieval, é um cenário de guerra, sem dúvida. É um cenário de guerra. Sim, lá está. Daí o jogo começar então, com a invasão do antagonista do jogo ao reino dela. Em que lá está, ela promete que o vai caçar, então lá está. E os ladrões que a ajudam nesse momento a ir atrás dele, digamos assim. Basicamente é isto que eu tenho a dizer. Muito bem. Olha, para ser honesto, eu estava quase a dizer que não. É sério. Até tu dizeres a mecânica das cartas. A mecânica das cartas é muito interessante. Acho que nunca se viu num Tactical RPG. Quer dizer, queres que diga onde é que foi? Não. Vamos dizer para os ouvintes. Gloomhaven. Pois foi, tens razão. Verdade, já não me lembrava. Para quem não sabe a história, claro, os ouvintes, nós experimentámos o jogo Gloomhaven, que estava free na Epic, e eu sei do jogo Gloomhaven porque eu tenho o jogo de tabuleiro. Sim, tenho um board game que jogo sozinho. Sure. Mas basicamente é um jogo Tactical RPG em que cada personagem tem um deck de cartas em que vais evoluindo e pronto. E nós tentámos em conjunto com o nosso amigo João e correu muito bem, em que nós passámos um cenário e depois a seguir desistimos porque é muito difícil. E perdemos 4 horas, 2 horas em cada cenário. Perdemos 4 horas e eu depois meti o jogo numa pasta da Epic que se chama lixo. E lá estará até hoje. E lá estará até hoje. Mas foi isso que realmente me fez convencer. Foi o switch. Vou experimentar. Não prometo não te garanto que eu acabes. É o que eu te digo. Não garanto que acabe. Tem aquele nível de dificuldade suficiente. Aquele nível de dificuldade tipo, é suficientemente frustrante para ficar chateado, mas não suficiente para deixar-te. Tipo, mas motiva-te para continuar. Para exatamente. Esse nível de frustração. Tem esse nível de frustração. Lá está. A versão da PSP eu não sei em nível de dificuldade. É que só o que li. Eu acabei a versão da... O que é que achas que recomenda da PSP? A PSP tem cutscenes, voice acting e lá está. Mais fácil. Tens esse... vais ter uma Qual é que tu jogaste? Eu joguei do Game Boy. Porque não sabia da existência da PSP quando joguei. Por isso também podes fazer uma pequena... da PSP. Também podes fazer uma pequena exatamente, uma pequena pesquisa, tentando evitar os spoilers e vês que é que... Lá está, foi que eu li é que a versão mais difícil da PSP não é tão difícil como a versão normal da Game Boy, que só tem uma versão de dificuldade. Então infligi-te 2 de dano? Convenceste-me. Espera.
Tem que ser assim. Não, isto é um light punch. Para o dano que faz, é um Pois é, light punch. Não é. Espera até ter o super. 2 de dano. Já está. Muito bem. Pronto, então. Foi uma boa. Foi bom. Foi uma boa primeira tentativa. Foi sim. bom. Da parte dos Estava à espera que me mandasses para um sítio, não é? Tipo, mas que raio não. Foi um bom argumento porque eu estava a imaginar o jogo na minha cabeça. Agora vai ser a coisa completamente ao Ficaste contrário curioso. e eu vou dizer, não quero. Sim. Pois, estava a imaginar o olha, jogo na minha cabeça. Valeu pelos 2 de dano. True. É. True. Pronto, e é isto. Isto depois ficou um bocadinho longo, porque lá está, também é o primeiro, temos de nos apresentar e falámos sobre muitas notícias, também tivemos top 5. À partida, tanto este segmento, porque depois neste segmento só vamos dar os updates, podemos falar um bocadinho, não, nada de mais. Para a próxima não devemos demorar tanto tempo, não vos devemos demorar tanto tempo. Pedimos desculpa a quem tem déficit de atenção. Sim. Esperemos com o tempo limar as arestas e ser mais consistentes. Sim. E também, se calhar, mano, falar do próximo, qual será o conceito. Nós teremos um pouco um par episódios em par, não é? Digamos, 2 conceitos diferentes. Um bocadinho. Sim, e vamos depois tentar fazer ver também, lá está. Isto depois vai para offline, não é? Mas tentarmos fazer sempre em live stream, não é? Num dia certinho e também vermos tanto o dia como o horário, tipo, tentar fazer live stream num dia e passado 2 dias ou 4 dias ir para offline, tanto para o YouTube como para as plataformas de streaming. É isso. Ok. Closing remarks, tens alguma coisa? Não, olha, espero que... Eu acho que correu bem. Bebi água com caraças. Tenho que ir à casa de banho. Aprendi um bocadinho mais sobre ti. Justo. E pronto, e espero que continuemos e que ao menos que seja divertido, não é? Que é o objetivo, o nosso primeiro objetivo é falar de jogos, não é? Nós tínhamos sempre, falámos sempre, mas aqui a oportunidade de... Acaba por ser diferente, exatamente. E espero que tenham gostado. E se alguém desse lado tiver sugestões, estejam à vontade. Sim. Eu sei que o chat está aí a rolar, eu não estou a ver, o Rui não está a ver também. É só mesmo para não quebrar aqui a mística, mas eu ia dando aí um olhinho e obrigado a quem esteve aí desse lado. O Rui não viu, o Rui cagou. Eu só tenho olhos para quem eu falo. É justo. Provavelmente são bots. Não... Esses plebeus. Não. Pronto. Para mim são bots. Também tenho-vos a dizer que não tenho outro, por isso isto vai entrar num ecrã preto. Nem música tem. Por isso, tchau. Vai ser tipo... Por isso eu vou carregar aqui e vai ficar preto. Tipo assim como ficou agora, mas agora voltei a pôr. Pronto, agora vai mesmo preto. Tchau.